Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paredes da Silva, professor de Química, e o vídeo de hoje será o primeiro de um conjunto que dedicaremos para o estudo da matemática presente na Química. Quando nos referimos à matemática para a química, obviamente não pretendemos esgotar o conteúdo, porque é vastíssimo, mas vamos aqui apresentar o que a minha experiência docente em sala de aula nas últimas 2 décadas tem demonstrado como sendo pontos recorrentes de dificuldade dos estudantes do conteúdo matemática presente em problemas de química. Então vamos começar pelo o que julgamos ser um dos mais fundamentais, que é a chamada notação científica. Bem, neste vídeo vamos separar o conteúdo em 3 tópicos. Primeiro vamos explicar por que precisamos da notação científica em química. Em seguida vamos descrever o que é a notação científica e por último vamos dar um exemplo da utilização da notação científica em um problema de química. Bem, um dos conceitos fundamentais em química é o conceito de átomo. E para exemplificar, tomemos o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, o átomo que possui apenas 2 partículas, o próton e seu elétron. E o átomo é uma entidade muito pequena, portanto essas partículas que constituem o átomo, como o elétron, eles possuem massa muito pequena. Então veja, por exemplo, se você tivesse que por alguma razão registrar a massa do elétron, você preferiria escrevê-la como sendo 0,00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 0vezes 10 a menos 31 kg. Claro que é muito mais simples, muito mais confortável você gravar, registrar este número aqui embaixo, que é a massa do elétron escrito em termos de notação científica. Se por um lado o número de cima é muito difícil de registrar, cheio de zeros, e esse aqui embaixo existe uma espécie de um código para poder escrever o que está acima de uma forma mais compacta, a gente precisa entender como é que esse número aqui ele é gerado, como é que a gente pode transformar o número que está acima, cheio de zeros, nesta forma mais compacta que está abaixo. Bem, vamos começar das coisas mais simples, mais básicas. Bem, se alguém faz uma pergunta bem simples, tipo, quanto é a multiplicação de 2 vezes 2? Você diz, isso eu sei, isso vale 4, o resultado é 4. Bem, muito bem, este mesmo resultado desta multiplicação pode ser escrita na forma de uma chamada exponenciação, ou também conhecida como potenciação, da seguinte forma, como sendo o número 2 elevado ao número 2. O que é que isso aqui representa? 2 é a chamada base, que é um número que aparece aqui na multiplicação, e aqui em cima está o chamado expoente, que é o número de vezes em que o número 2 apareceu. Bem, se é essa a regra, então quando eu escrevo 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, então a base é o número 2, veja que é o número 2 que está aparecendo aqui, repetidas vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Então 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, na verdade a gente lê primeiramente dizendo que temos o número 2 elevado à segunda potência, neste caso. E quando é a segunda potência, se recebe um nome particular, a gente diz que é o número 2 elevado ao quadrado. No caso de baixo, costumamos ler dizendo que temos aqui o número 2 elevado à terceira potência, e quando é a terceira potência, quando o expoente é 3, costumamos dizer que temos o número 2 elevado ao cubo, certo? Muito bem, voltamos aqui. Já vimos que 2 vezes 2, isso aqui é 4, ou na forma de exponenciação é 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, ou 2 elevado à terceira. Vimos isso no slide anterior. E se temos agora 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 vezes a situação anterior. Então é 2 vezes 8 dá 16.
E a gente já sabe agora que isso aqui a base é 2, que é repetida 4 vezes. Bom, sendo assim, se escrevemos apenas o número 2 uma única vez, então, na forma de uma exponenciação, isso aqui pode ser escrito como sendo o número 2 elevado à primeira potência, ao número 1, porque o número 2 apareceu apenas uma única vez aqui, certo? Bem, se o número 2 pode ser escrito como 2 elevado à primeira potência, então essa multiplicação 2 vezes 2 pode ser escrito dessa forma, 2 elevado à primeira vezes 2 elevado à primeira potência. Bom, quando você tem uma multiplicação como essa, o que é que a regra diz? Você deve repetir a base e somar os expoentes, então vai ficar 1 mais 1. É daqui que surge o número 2 elevado ao quadrado. Da mesma forma, 2 vezes 2 vezes 2, na terceira linha pode ser escrito como 2 elevado à primeira, vezes 2 elevado à primeira, vezes 2 elevado à primeira. E, repetindo a base e somando os expoentes, você vai ficar com 2 elevado a 1 mais 1 mais 1, que é 2 elevado à terceira. E agora você já entende o que é que vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui 2 elevado à primeira 4 vezes, né? Pronto, está aqui 2 elevado à primeira 4 vezes. E isso aqui repete a base e soma 4 vezes o número 1. Pronto, soma aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1. Isso é 2 elevado à quarta potência. Muito bem. Vamos agora considerar que no lugar do 2 temos um outro número, temos 1 meio. Bom, 1 meio é 1 dividido por 2, isso aqui é 0,5. Mas a gente já sabe que o número 2, aqui na primeira linha aqui, ó, é 2 elevado à primeira. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2 elevado à primeira. E agora eu posso reescrever essa fração aqui como sendo um número 2, uma base 2 elevado a um expoente. Neste caso, isso aqui vai ser 2 elevado a menos 1. Então o sinal negativo aqui, ele quer nos dizer que o número 2 elevado à primeira potência, na verdade, está no denominador desta fração. Bem, se agora tivermos 1 meio vezes 1 meio, isso aqui dá 1 quarto, e 1 quarto é 0,25. Bem, isso aqui é igual a 1 vezes 1 dividido pelo produto 2 vezes 2. Só que esse produto 2 vezes 2, vejam aqui na segunda linha, isso aqui é 2 elevado ao quadrado, então isso aqui pode ser escrito 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é 4, então isso aqui dá 1 quarto, que é os 0,25 que havíamos já calculado. Muito bem, se eu quiser pegar esta fração aqui, ó, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, e escrevê-la como sendo um número 2 elevado a um expoente, vamos usar aqui a mesma ideia que utilizamos aqui na linha de cima, portanto vai ser isso aqui igual ao número 2 elevado a menos 2. Então, novamente, o sinal menos aqui é para lembrar que o 2 está elevado ao quadrado, na verdade, no denominador de uma fração. E repetindo agora a conta, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, isso aqui dá 1 oitavo, que é 0,125. Bem, fazendo o mesmo tipo de procedimento, a gente tem aqui que esse produto aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1, dividido pelo produto 2 vezes 2 vezes 2. E o número 2 é 2 elevado à primeira, que está sendo repetido 3 vezes, portanto isso aqui vai ser 2 elevado a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 2 elevado à terceira. A gente já sabe que essa fração corresponde a 1 sobre 8, né? 2 elevado à terceira é 8, veja aqui, ó, na terceira linha aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à terceira é 8, então aqui no lugar de 1 sobre 2 elevado à terceira, escrevemos 1 sobre 8. E agora, novamente, utilizando a notação de que essa fração aqui é 1 sobre 2 elevado à terceira, escrita como sendo 2 elevado a um expoente, vai ser igual a 2 elevado a menos 3. Muito bem, essa aqui era a situação mais simples, usando o número 2, que é um número fácil da gente calcular, né? Tanto fazer multiplicações como divisões. Então vamos agora aqui ver o que nos interessa, da notação científica, que é o número 10. Bem, o número 10 pode ser escrito como 10 elevado à primeira, ele apareceu apenas uma única vez, então isso é 10 elevado à primeira, isso corresponde ao próprio número 10. Se você escreve 10 vezes 10, então isso aqui na verdade é 10 elevado à primeira, vezes 10 elevado à primeira, cada número 10, não é? Corresponde a 10 elevado à primeira, então isso é 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à primeira, isso aqui é 10 elevado a 1 mais 1, isso aqui é 10 elevado ao quadrado. Bem, 10 vezes 10, isso aqui vale 100. Se fazemos a conta 10 vezes 10 vezes 10, então usando a mesma lógica, aqui vai ser 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à primeira.
Isso aqui é 10 elevado a 1 mais 1 mais 1. Isso aqui é 10 elevado à terceira. Bom, 10 elevado à terceira, isso corresponde ao número 1000. E agora, se fazemos o produto do número 10 4 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui vai ser 10 elevado à primeira 4 vezes. Isso aqui é 10 elevado a 1 mais 1 mais 1 mais 1. E isso aqui é 10 elevado à quarta potência, que corresponde ao número 10.000. E assim sucessivamente. Vamos fazer agora o equivalente e calcular o número 1 sobre 10. Veja, estamos fazendo o mesmo tipo de procedimento que fizemos com o número 2, porém agora com o número 10. Bem, o número 10, na primeira linha, a gente sabe que é 10 elevado à primeira. Então isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 10 elevado à primeira potência. E agora, se eu quiser escrever isso aqui em termos do número 10 elevado a um expoente, eu vou escrever 10 elevado a menos 1. Isso aqui equivale a 0,1. Agora, se fizermos a conta 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, isso aqui é 1 vezes 1 dividido pelo produto 10 vezes 10. E 10 equivale a 10 elevado à primeira, então isso aqui vai ser 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à primeira, repete a base 10 e soma os expoentes. Então vai ficar 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que a gente já sabe que isso aqui vale 1 sobre 100. Né? 10 elevado ao quadrado, olha aqui na segunda linha, 10 elevado ao quadrado vale 100. E novamente, se quisermos escrever esse número como sendo um número 10 elevado a um expoente, o expoente aqui é 2, mas se eu quiser escrever aqui o número 10, vai ser 10 elevado a menos 2, que equivale a 0,01. E agora, se fizermos 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1, dividido pelo produto 10 vezes 10 vezes 10. E agora aqui, isso vai dar 1 dividido por 10 elevado a 1 mais 1 mais 1, ou 1 sobre 10 elevado à terceira potência. 10 elevado à terceira potência, isso aqui vale 1000, então isso aqui é 1 sobre 1000. Se eu quiser escrever essa fração aqui, 1 sobre 10 elevado à terceira, como sendo 10 elevado a um expoente, será 10 elevado a menos 3. Portanto, isso aqui vale 0,001. Muito bem, antes de irmos adiante, vamos aqui chamar a atenção de uma observação bem simples. O número 2, quando dividimos pelo número 2, isso aqui obviamente vale 1. Muito bem, essa fração 2 sobre 2, nós podemos escrevê-la como sendo o produto do número 2 multiplicando a fração 1 meio. Se fizermos esse produto aqui da direita, 2 vezes 1 meio, obtemos o que está escrito do lado esquerdo, 2 sobre 2. Bom, nós já vimos que o número 2 pode ser escrito como sendo 2 elevado à primeira potência, e 1 meio pode ser escrito como sendo 2 elevado a menos 1. Dessa forma, novamente, nessa multiplicação, repetindo a base e somando os expoentes, temos aqui 2 elevado a 1 menos 1. Bom, 1 menos 1, isso é 0. Então, isso aqui dá 2 elevado a 0. Se 2 sobre 2 é igual a 1, e se 2 sobre 2 é igual a 2 elevado a 0, então, comparando aqui essas duas linhas, nós temos que 2 elevado a 0, isso corresponde a 1. Assim, dessa forma, se tivermos um outro número no lugar de 2, por exemplo, 1000 elevado a 0, isso aqui também vale 1. E é bem fácil mostrar isso. Né? Vamos agora mostrar aqui 1000 elevado a 0. A gente sabe que isso aqui é 1000 elevado a 1 menos 1. E isso aqui é 1000 elevado a 1 vezes 1000 elevado a menos 1. Certo? Então, veja só, aqui estamos fazendo no sentido contrário. Antes nós tínhamos aqui a multiplicação de dois números iguais, então a gente repetia a base e somava os expoentes, indo da direita para a esquerda. Se você está da esquerda, você pode ir para a direita, desmembrando isso aqui em dois números, a multiplicação de dois números. E, portanto, aqui a gente vai ter 1000 elevado a 1, que é igual a 1000, e 1000 elevado a menos 1 é 1 sobre 1000. É o que esse produto naturalmente eleva a 1000 dividido por 1000, e isso aqui é igual a 1. Então está demonstrado que, de fato, 1000 elevado a 0 é igual a 1. Então, de um modo geral, a gente tem que um número A elevado a 0, ele sempre vai valer 1. Qualquer que seja o valor de A, não importa se A é 2, se A é 1000, se A assume absolutamente qualquer valor. Se esse número estiver elevado a 0, ele vale 1.
Muito bem, vamos pegar as informações que vimos no último slide e este fato que aprendemos agora e vamos organizá-los aqui neste próximo slide. Então veja só, aqui temos aqui no centro 10 elevado a 0, que sabemos que vale 1, e 10 elevado à primeira potência, que vale 10, 10 elevado à segunda potência vale 100, 10 elevado à terceira potência vale 1000, e 10 elevado à quarta potência, isso aqui é igual a 10.000. Já 10 elevado a menos 1, isso aqui é 0,1. 10 elevado a menos 2, isso aqui é 0,01. 10 elevado a menos 3, isso aqui é 0,001. E 10 elevado a menos 4, isso aqui é 0,0001. Muito bem, então o que vemos aqui desses números é o seguinte. O resultado aqui dessa exponenciação, dessa potenciação, dá números cada vez maiores. Então, por exemplo, se é 10 elevado à primeira, você vai ter aqui o número 10, quando é ao quadrado 100, ele vai se tornando cada vez maior. E ocorre o contrário, né? Quando você tem um expoente negativo. Na medida que o expoente vai ficando cada vez mais negativo, o número vai ficando cada vez menor. Observe, por exemplo, que 10 a menos 4, que vale este número, ele é um número menor do que este que está abaixo dele, que é 10 a menos 3. Da mesma forma, 10 a menos 3 é um número menor do que o que está abaixo dele aqui, 10 a menos 2. De fato, 0,001 é um número menor do que 0,01. E assim sucessivamente. Então você tem uma ordem. Quanto maior vai se tornando aqui o expoente, maior dá o resultado dessa potenciação. Então vamos guardar essa informação. E a gente pode comparar esses números. A gente pode, por exemplo, comparar este último valor aqui, 10 a menos 4, com o primeiro, com 10 elevado à primeira. Então a gente diz que 10 elevado à quarta potência é maior do que 10 elevado à primeira por 3 ordens de grandeza. A gente introduz essa ideia de ordem de grandeza. Quantas vezes ele é maior? Ele é maior por um fator de 10 elevado à terceira, um fator de 1000. De fato, se você pegar o número 10.000 e dividir por 10, dá 1000. Você pode, por exemplo, também comparar e dizer que 10 elevado à quarta é maior do que 10 elevado ao quadrado. É isso que a gente escreve aqui, 10 elevado à quarta é maior do que 10 elevado ao quadrado por 2 ordens de grandeza, que é a diferença de 4 para 2, 2 ordens de grandeza. Ou por um fator de 10 elevado ao quadrado, que a gente sabe que vale 100. Por quê? Porque se você pega 10.000 e divide por 100, isso aqui vai dar o número 100. E você pode comparar, por último, 10 elevado à quarta com 10 elevado à terceira. E neste caso aqui, você tem que 10 elevado à quarta é maior do que 10 elevado à terceira potência, por uma diferença de 4 menos 1, uma ordem de grandeza. Então a gente diz que essa diferença é por um fator de 10 elevado à primeira, ou apenas de 10. 10.000 dividido por 1000 dá 10. Você pode também comparar esses números que estão aqui na parte de cima, por exemplo, mostrando que 10 a menos 1 é maior do que 10 a menos 4 por 3 ordens de grandeza, ou por um fator de 10 à terceira, que equivale a 1000. Se você não percebeu de cara que essa diferença aqui de 10 a menos 1 para 10 a menos 3 difere por um fator de 1000, veja que basta você pegar o número maior, que é 10 a menos 1, dividir por 10 a menos 4. Então 10 a menos 1 está aqui, e agora eu posso escrever 1 sobre 10 a menos 4 como sendo 10 elevado a mais 4. Repetindo aqui a base e somando os expoentes, eu vou ficar com menos 1 mais 4, vai ser 10 elevado à terceira, que é o valor de 1000. Né? Agora veja só, você não precisa só comparar um número maior com um número menor. Nesses 4 casos aqui anteriores, fizemos isso, comparamos um número maior com um número menor. Mas você pode fazer o contrário se quiser, você pode comparar um número menor com um número maior. Dizer, por exemplo, que 10 a menos 4 é menor do que 10 a menos 2, de fato esse número aqui, 0,0001, é menor do que 0,01 por 2 ordens de grandeza, ou seja, por um fator de 10 à segunda, que equivale a 100, por 100 vezes. Ou você pode dizer que 10 a menos 4, que é o que tem aqui na primeira linha, ele é menor do que 10 a menos 3, que está abaixo dele, por uma ordem de grandeza, ou por um fator de 10 à primeira, que equivale a 10. Muito bem.
Agora, em lugar de termos apenas assim esses números 10 elevado a um expoente, podemos ter um número antecedendo esses valores aqui, multiplicando ele. Então, vamos aqui limpar essa tela, vamos aqui colocar novamente esses valores de 10 elevado a expoentes positivos e negativos. E agora vamos comparar a situação quando você tem um número que multiplica esses números 10 elevado a um expoente. Suponha que esse número é o número 7,3. Eu peguei esse número absolutamente ao acaso. Então, veja só, temos aqui 7,3 que está multiplicando 10 elevado a 0. Só que 10 elevado a 0 é 1, então isso aqui equivale a 7,3 vezes 1, que é igual ao próprio número 7,3. Bem, na linha de baixo a gente vai ter 7,3 multiplicado por 10 elevado a primeira. 10 elevado a primeira é o número 10, então multiplicando pelo número 10, isso aqui vai dar 73. Então 7,3 vezes 10 elevado ao quadrado, você já percebeu que isso aqui é 7,3 vezes 100, né? Porque 10 ao quadrado vale 100, isso aqui vai dar 730. Já 7,3 vezes 10 à terceira é 7,3 vezes 1000, que dá 7.300. E por último aqui, 7,3 vezes 10 à quarta é 10.000. Então é 7,3 vezes 10.000, isso aqui vai dar 73.000. Usando absolutamente a mesma lógica, então 7,3 vezes 10 elevado a menos 1, isso aqui vai ser 7,3 vezes 0,1, isso vai dar 0,73. Portanto, 7,3 vezes 10 a menos 2, isso aqui é 7,3 vezes 0,01, isso aqui vai dar 0,073. E continuando, acima a gente tem 7,3 vezes 10 a menos 3, isso aqui vai ser 7,3 vezes 0,001, que é o valor de 10 a menos 3, aqui ó, certo? Isso aqui vai dar 0,0073. E por último, aqui em cima, esse número vai dar 7,3 vezes 0,0001. Isso aqui vai dar 0,00073. Muito bem. Vamos perceber o seguinte, os números cujos expoentes são maiores do que 1, por exemplo, 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, acho que fica relativamente tranquilo de entender, né? Porque dá 73, 730, 7.300 e 73.000. Agora, muitas vezes os estudantes ficam com alguma dúvida como posicionar esse número, esses dígitos aqui, 7 e 3, depois da vírgula. Então é bem simples, veja só, se aqui você tem expoente menos 1, então a posição do número 7, ou seja lá qual for o número que antecede aqui, ele vai estar na primeira posição depois da vírgula. Se esse expoente aqui é menos 2, observe que o número 7 aparece na segunda posição após a vírgula. E usando esse mesmo raciocínio, quando esse expoente aqui é menos 3, a posição do número 7 vai ser na primeira, na segunda, na terceira posição após a vírgula. E se for 10 a menos 4, então o número 7 vai aparecer aqui na quarta posição depois da vírgula. Então veja, é bem simples de você saber, a partir dessa notação científica, como escrever esse número aqui na forma de um número do tipo 0, qualquer coisa, né? Bem, então a partir desses exemplos numéricos, fica fácil da gente perceber que um número qualquer n, ele pode ser escrito na forma de uma notação científica, e vamos abreviá-la por NC, como sendo um número em que vai aparecer um valor A multiplicado por um expoente 10 elevado a um número A minúsculo. Esse número A maiúsculo ele deve ser um número que deve ser menor do que 10 e maior ou igual do que 1. Por que menor do que 10? Porque caso eventualmente ele fosse 10, você poderia repetir a base, ficaria 10 elevado a A mais 1. Então, na verdade, esse número A tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. E A é um conjunto de números inteiros, que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bem, dessa forma, um exemplo, se tomamos o número de 1850. Então, se escrevemos o número de 1850, isso aqui equivale a 0,185 vezes 10 a menos 4, então esses dois números são absolutamente iguais. Porém, a gente acabou de ver aqui que na notação científica, o número que antecede aqui o 10, ele tem que ser algo entre 1 e 10. Né? Então, veja só, como é que eu posso reescrever esse número aqui na forma de uma notação científica?
onde o número que antecede o 10 vai estar entre 1 e 10. Bem, vamos pegar esse número e escrevê-lo aqui embaixo. E vamos agora lembrar que este número aqui, se eu multiplicar ele pelo número 1, ele não se altera, ele vai ser o mesmo valor. Esse produto aqui vai ser o mesmo valor original, 0,185 vezes 10 à quarta. Mas o número 1 eu posso escrever ele como sendo 10 sobre 10. Por que fizemos isso? Porque agora estamos em condições de multiplicar o número 10 por 0,185. Isso aqui vai dar 1,85. Repito aqui o 10 à quarta, 1 sobre 10. Só que 1 sobre 10, nós sabemos que isso aqui equivale a 10 a menos 1. Então agora eu posso simplesmente repetir aqui o número 10 e somar os expoentes. E isso aqui vai dar 1,85 vezes 10 à terceira. Então este número aqui, 1850, na forma de notação científica, na verdade deve ser escrito como sendo 1,85 vezes 10 à terceira. Certo? Então, apesar de que muitas pessoas encaram isso aqui como sendo a notação científica de 1850, a partir dessa regra, a gente deve reescrever o número de forma que esse número que antecede aqui o número 10 tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Por fim, para finalizar essa videoaula, vamos ver aqui um exemplo da aplicação do conceito de notação científica para estudar a chamada constante de equilíbrio da dissociação do ácido. Essa constante é chamada de KNCA, e nessa tabela aqui, na primeira coluna temos os nomes dessas moléculas, na segunda coluna temos a estrutura molecular e por último, na terceira coluna temos o valor da constante de dissociação. Se você ainda não sabe o que é constante de dissociação ou se já estudou e não está lembrado, elas expressam a extensão com que os hidrogênios dessa estrutura podem deixá-la e gerar H+, e o correspondente ânion. Muito bem, então veja só, com esses números aqui escritos em termos de notação científica, né, a gente poderia ser solicitado por um exercício a ordenar na forma crescente as constantes de dissociação dessas moléculas. Bem, um estudante que não conhece o conceito de notação científica poderia se sentir tentado a escrever nesta forma de ordem crescente. Observe aqui. O que é que este estudante utilizou para poder colocar estes números em ordem crescente? O fato do número 1,75 ser menor do que 5,81, que por sua vez é menor do que 9,6. Ou seja, este estudante, de uma forma equivocada, baseou-se apenas no tamanho deste número aqui que antecede o número 10. Mas ele não se preocupou com o conceito de ordem de grandeza. Observe que o número 10 a menos 10, ele é, na verdade, 2 ordens de grandeza menor do que 10 a menos 8, que por sua vez é 3 ordens de grandeza menor do que o número 10 a menos 5. Portanto, isto aqui está absolutamente incorreto. A forma correta de ordenar estas constantes de dissociação, Ka de forma crescente, é desta forma. Observe aqui, primeiro vem um número cuja ordem de grandeza é a menor de todas, 10 a menos 10. Depois vem um próximo número maior, que é 10 a menos 8. E por último, o maior número de todos, aqui destes três, que é 10 a menos 5. Observe que aqui, o número que antecede, ele não é o mais importante. O mais importante, na verdade, é o valor do expoente. Então, esta é a forma de ordenar de forma crescente as constantes de dissociação, ou seja, a constante de dissociação ácida do ácido bórico menor do que do sulfeto de hidrogênio, que é menor do que a constante de dissociação ácida do ácido acético. Bem, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.